Olá, tudo bem? Eu sou o Patrick, bem-vindo ao Consultor da Alma. Hoje eu queria conversar com vocês um pouco de um princípio da psicologia que é fundamental, que se chama a ânima e que é aliás, totalmente religada à personalidade do homem. Eu fiz um outro vídeo onde eu estava falando de o ânimos, que ele é totalmente religado à mulher. Então, o que podemos falar a respeito da ânima do homem? A primeira coisa é que ele é a construção do oposto sexual dentro do inconsciente do homem. Ou seja, ele é a construção da representação do feminino dentro do inconsciente do homem. Isto quer dizer o quê? Há uma personalidade consciente masculina, ou seja, o homem, tel que ele se entende, corresponde a um fator inconsciente feminino, de representação do feminino, que é a ânima. Então, o que podemos falar a respeito dessa ânima do homem? A primeira coisa, obviamente, é que ele é um fator inconsciente. Eu já falei, mas é muito importante eu repetir, porque isso quer dizer que esse fator inconsciente ele corresponde à formação de um equilíbrio da personalidade entre consciente, no caso consciente masculino, e feminino, no caso inconsciente, e isso cria a possibilidade de construir um equilíbrio psíquico. A segunda coisa que a gente pode falar é que ele é um princípio que vai evoluir ao longo da vida do homem, ou seja, o homem de 10 anos, o garoto de 10 anos, não vai ter a mesma ânima que um jovem de 20 anos, que um adulto de 30, 40 anos, e nem de um idoso, um homem idoso de 60, 70, 80, enfim. Então, isso é importante porque aliás, como todo fator psíquico, é um fator evolutivo. Uma outra coisa que podemos falar é que a ânima, sendo um fator psíquico, ela não tem de ser entendida como um fator biológico, ou seja, tem alguns homens que ficam meio revoltados descobrindo que dentro do seu inconsciente eles têm um fator inconsciente de representação do feminino e que isso arriscaria, seguinte um preconceito que eles podem ter, de lhe afeminar, de forma alguma. Todo homem, inclusive os mais masculinos, tem uma ânima dentre eles. E isso é muito bom para o equilíbrio do seu psiquismo. Eu vou explicar por quê, e justamente para que serve esse ânima. A primeira coisa por qual serve a ânima para o homem é para desenvolver o que chamamos em psicologia de eros. O eros não é apenas o desenvolvimento de toda a sexualidade, e a sexualidade, vamos dizer, natural do homem, mas ela é, de uma forma geral, o desenvolvimento dos afetos. E isso é muito importante para o homem, pois, contrariamente à mulher, que ela tem naturalmente uma natureza religada aos afetos, por causa da sua natureza, na sua função primeira, que é maternal, né? O homem, ele precisa desenvolver esse fator de eros, de afeto, para se relacionar com o mundo. E é por isso que o ânima é fundamental para o equilíbrio psíquico do homem, é que
ele vai lhe ajudar a desenvolver seu eros, ou seja, sua forma de se relacionar ao mundo. E claro, nessa dimensão do relacionamento e de abertura aos afetos, então aprender a se relacionar de forma emocional, de poder se relacionar harmoniosamente com o sexo oposto, ou seja, as mulheres. E isso, claro, vai permitir ter uma sexualidade realizada, mas também uma vida afetiva realizada, harmoniosa. Mas, na continuidade, o ânima não serve unicamente para esse lado de relacionamento com mulher ou com o mundo, mas também a ânima tem uma peculiaridade, uma característica fundamental, que é uma característica de psicopompo, isso é que a ânima serve para relacionar os conteúdos inconscientes com o consciente. E a ânima tem a capacidade de projetar conteúdo inconsciente em direção à consciência. E então isso é fundamental, obviamente, porque é uma das condições fundamentais de um bom relacionamento, dessa vez não somente ao mundo ou ao sexo oposto, mas com si mesmo. E dentro do quadro terapêutico, é fundamental porque é um dos fatores que vai permitir ao sujeito masculino de se entender, de se autoconhecer e de se relacionar bem, talvez de se transformar e então de evoluir. É por isso que a ânima vai evoluir a cada período da vida. E vocês entendem, então, que ele é também um fator de relacionamento interior, de autoconhecimento e de relação do consciente com o inconsciente. Então, obviamente, é muito importante. Eu queria fazer aqui um pequeno acrescento a respeito dessa função da ânima para o homem, é que o homem naturalmente desenvolve a função do logos. Essa função do logos é a função que é religada vamos falar, a função de organização do mundo, de hierarquização dos princípios e dos conceitos, e vamos dizer que é religada à função do raciocínio lógico. Então, se o homem tem naturalmente isso, enquanto a mulher tem naturalmente a função do eros, que é a função ligada aos afetos, o homem ele precisa desenvolver essa função do eros para poder se relacionar com o mundo. Ou seja, ele não pode ficar somente com a função do logos, ele precisa do outro lado da moeda. Da mesma forma, a mulher vai precisar de desenvolver a função do logos, que ela naturalmente não tem. Obviamente, tudo isso são grandes princípios, as coisas não são assim tão radicais. Mas, enfim, a gente entende que, então, uma personalidade, no caso do homem, vai se desenvolver seguinte esses dois lados da moeda, que é logos, que ele tem naturalmente, que eu tenho uma tendência a ter naturalmente, e eros, que ele tem de desenvolver. E isso propicia, obviamente, um equilíbrio psíquico interno, mas também um equilíbrio dentro da sociedade, ou seja, através dos relacionamentos entre outras coisas, homem e mulher, mas também entre a função do logos e a função do eros. Então, isso é uma coisa muito importante que explica, de uma certa forma, a existência e o papel da ânima. E isso explica também que, através dessa função do eros, o homem vai conseguir, vamos falar, ultrapassar, superar, dentro a sexualidade e as relações humanas, um estado ou de, vamos falar, um certo primitivismo, né, ou de extrema, vamos falar, teorização ou pseudo-racionalização,
que a gente pode observar, por exemplo, nas sociedades tradicionais, extremamente, vamos falar, dominada por a lei tradicional. Tá? Então, para ultrapassar essa lei tradicional, por exemplo, a lei do patriarcado, a gente precisa, o homem precisa de desenvolver a função do eros, para justamente relativizar todo o logos. Enquanto a mulher vai precisar de relativizar o seu eros através da função do logos. Enfim, eu acho que eu desenhei aqui mais ou menos essa ambivalência que o princípio dos paradoxos e dos opostos. Tudo bem? A ânima se constrói a partir, e isso é natural, da imagem da mãe, principalmente, mas não somente, ele pode se construir através um avô, uma avó, uma irmã, uma tia, uma professora, enfim, qualquer mulher, qualquer figura feminina que ocupa um papel importante na construção psíquica do sujeito masculino, especialmente quando ele é, obviamente, criança. E isso a gente entende, por isso que, mas todo mundo já sabe disso, o quanto é importante o período da infância, da educação e da criação de um pequeno homem, ou seja, uma criança macho. E então, como a ânima se constrói a partir, principalmente, da imagem da mãe ou de qualquer figura feminina importante, um conjunto de figuras femininas, né? Não tem somente um referente, ela vem ocupar um papel fundamental na psicologia e isso faz que esse papel é tão importante dentro da psicologia do homem que, às vezes, a gente pode considerar que essa ânima ocupa mais ou menos um papel de deusa dentro do inconsciente do homem. E isso faz que, muitas vezes, nos sonhos, a ânima aparece como uma espécie de figura mítica da mulher, uma espécie de deusa, claro, não unicamente, mas de toda forma ela pode aparecer, isso é relativamente interessante, como uma figura feminina luminosa, isso é o que? Carregada em energia transcendental. Então, isso dá uma ideia da importância para a psicologia masculina desse fator inconsciente que a ânima. Seguinte, que a ânima seja construída de forma positiva ou negativa, ela vai ter consequências muito importantes na vida do homem. Ou seja, quando a ânima é positiva, o homem vai ter um forte potencial de realização, ele vai ter um bom relacionamento com o mundo e vai ser ótimo para ele. Agora, se a ânima começa a se tornar negativa, há uma certa quantia de problema e de transtorno podem ser criados a partir dessa ânima negativa. Isto é, por exemplo, quando uma mãe, por exemplo, é ausente,
ou então uma mãe dita terrível, essas mães que massacram seu filho, ou as mães, vamos dizer, que são assim, muito atadas ao filho, que sufocam o filho, ou então as mães maltratantes, porque existe também. Enfim, bom, tem tanta solução para criar trauma, transtorno, perturbação dentro da psicologia no ser humano, que eu não, obviamente, eu não vou listar todas as possibilidades. E então, o tipo de problema, ainda, nesse caso, eu não vou listar todos os problemas, porque seria totalmente impossível, mas só para dar uma ideia, uma cor da importância da ânima na psicologia masculina, isso pode criar problema de baixa autoestima muito grave, pode criar homem depressivo, pode criar homem totalmente inseguro, pode criar homem que tem problema sexual, que tem dificuldade de se realizar sexualmente com uma parceira. Enfim, tem uma grande possibilidade. Tem também bastante possibilidade de criar sujeitos que estão investindo uma espécie de culpabilidade e de uma impossibilidade de se relacionar a outras mulheres porque eles têm uma relação afetiva mais que é do tipo exclusivo e então é um pouco vampira, né? Enfim, e ao contrário, pode criar homem que, por exemplo, tem o que a gente chama de síndrome de Dom Juanismo, o Dom Juan, que é o princípio do sedutor patológico, um sedutor que não consegue assim, construir uma relação saudável com uma mulher, ele precisa sempre seduzir, consumir, e então ele chega a nada e ele machuca, atrapalha a vida dos outros, enfim, no caso das outras. E isso é um exemplo. Ele pode também ser um sujeito que tem muita dificuldade de se relacionar com as mulheres, então que vai ser muito autoritário ou até violento, enfim. Tem tanta possibilidade que é impossível listar aqui, mas isso permite vocês entenderem a importância capital da ânima dentro da personalidade do sujeito masculino. Então, eu acabei, claro, é um resumo, não pode ser considerado esse vídeo como, vamos falar, uma espécie de curso sobre a ânima, porque o sujeito é extremamente extenso, da mesma forma que ele é sobre o ânimos, né? Mas ele é importante para mim compartilhar isso com vocês, porque dentro do quadro de uma terapia é sempre bom ter alguns com referência conceitual. Isso nos permite de processar nosso autoconhecimento, nosso autoentendimento de forma muito mais eficiente e muito mais assim, legal, né? Gostosa. Então, vocês podem assistir aos outros vídeos sobre ânimos e ânima. E eu espero que você gostou do vídeo. Muito obrigado pela escuta. Um grande abraço e paz a todos. Tchau, tchau.